capítulo 16, verso 16, que fala da cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, arrastando em Paulo e Sília, os arrastavam para a praça e a presença das duas autoridades. E levando-os ao protores, disseram: este homem, sendo judeus, perturba a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os protores, rasgando-lhe a veste, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhe deram muitos açoites, os lançaram no canseiro, ordenando aos canceleiros que os guardassem com toda segurança. Amém? Aleluia. Posso sentar. Irmão, antes de eu falar essa palavra, a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele ia no meio da multidão, e onde Jesus estava, tinha muitas pessoas ali ao seu redor, e a Bíblia diz que chegou um e perguntou para o Senhor: Senhor, são muitos que vão ser salvos? Que significa, vai para o céu? Jesus Cristo, olhando para aquele homem, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que foi que Jesus quis dizer para aquele homem? Aleluia. Jesus, ele quis dizer para aquele homem: se esforça tu mesmo. Aleluia. E muitas vezes tu pode até pregar e as pessoas não querem ir. Mas Jesus, ele falou para aquele homem: esforça tu para tu ir para o céu. Aleluia. Aleluia. Ele perguntou: Senhor, são muitos que vão ser salvos? Jesus, olhando para ele, disse: esforçai-vos por entrar por a porta estreita. Aleluia. Porque naquele grande dia muitos vão procurar entrar e não acharão, porque ele tem fechado a porta. E hoje a porta está aberta, aleluia, para nós entrar perto da salvação. A porta está aberta, mas muitos não querem essa porta, porque a porta é estreita, aleluia. No livro de Mateus, capítulo 11 e verso 18, a Bíblia diz, aleluia, que desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e todos aqueles que se esforçarem se apoderar dele. Daquele tempo de João Batista até agora, todos que se esforçar para ir para o céu, eles vão. Mas é preciso renunciar, se esforçar. Não é fácil, mas não é impossível. E voltando aqui para a palavra que eu acabei de ler, aleluia, a Bíblia diz que depois que Paulo, ele saiu da casa de Lídia, uma mulher que era temente do Deus Altíssimo, mas essa mulher, ela tinha o seu coração ali fechado para Deus, mas através dela ver Paulo pregando, a Bíblia diz que aquela mulher abriu o seu coração, aleluia, para o nosso Deus entrar. E quando aquela mulher, ela foi verdadeiramente ali, abriu a porta das suas casas para Paulo, Silas e os seus discípulos ali ficar ali na sua casa. E quando Paulo saiu da casa daquela mulher, Lídia, Paulo partiu para outra cidade.
E a Bíblia diz que Paulo, ele tinha um lugar, mas seu discípulo ali para estar orando, um lugar de oração. E a Bíblia diz que quando Paulo ele ia para um lugar de oração, tinha uma mulher que ela adivinhava, uma mulher adivinhadora. A Bíblia diz que aquela mulher ela dava muito lucro para aquela cidade, para o seu senhor. E aquela mulher, aleluia, ela via Paulo indo para um lugar de oração, e toda vez que Paulo ia, aquela mulher dizia: esses aí são filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Sabia que os demônios, eles adivinham? Aleluia. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes nós estamos em muitas igrejas e as pessoas levando profecia, dizendo, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, ela dizia, ela adivinhava. Muitas vezes ela podia até ler a mão da pessoa e falava o teu futuro. Aleluia. E aquela mulher, ela dava muito lucro, porque era espírito, adivinhador, demônio. Aquela mulher era possessa. E muitas vezes dentro das igrejas hoje está cheio de pessoas que querem adivinhar o seu futuro, o seu processo, o seu progresso. E aquela mulher dava muito lucro naquela cidade. E aquela mulher, toda vez que Paulo ia, aquela mulher dizia: esses são filhos do Deus Altíssimo. E aí a Bíblia diz que um dia Paulo, ele chegou para aquela mulher e falou: espírito maligno, sai dela. Aleluia. E quando Paulo falou isso, os demônios daquela mulher saíram. Paulo, ele não entrevistava demônio. E hoje nós vimos dentro das igrejas muitos pastores, muitas vezes as pessoas estão possessas. Eles chegam para aquelas pessoas e falam: quem é tu? Ficam entrevistando demônio. Jesus Cristo não entrevistava demônio, nem Paulo. Chegava perto dele e saía: sai dele. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela pessoa no mesmo instante era liberta. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Paulo chegou para aquela mulher e falou para aquela mulher: espírito maligno, sai dela. E aí quando Paulo falou isso, aquela mulher, ela era endemoniada, era possessa. E depois desse dia, aquela mulher não adivinhava mais nada, porque não era ela, era demônio. E aí a Bíblia diz que Paulo ali foram perseguidos, porque ele acabou de dar lucro para aquela cidade, porque aquele senhor daquela cidade, aquela mulher, era uma mulher escrava, tanto por os seres humanos, como por os demônios. Aleluia. Mas quando o espírito maligno saiu daquela mulher, a Bíblia não fala o nome dela, não sabe quem era ela, só sabe que ela era escrava de Satanás. E quando Paulo mandou o demônio se retirar daquela mulher, aí acabou o lucro. Aí a Bíblia diz que os senhores daquela cidade pegaram Paulo e Sila, falaram que Paulo, mas Sila, ele estava ali perseguindo eles ali, porque tinha acabado o lucro. Eles não eram judeus, e eles eram romanos. Eles não aceitavam Paulo fazer aquilo. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram Paulo, arrastaram, rasgaram a sua veste e jogaram ele na prisão. Aleluia. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Paulo, ele foi preso porque ele libertou aquela mulher que vivia possessa. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo e Sila estavam ali naquela prisão. A Bíblia diz que eles estavam ali amarrados os seus pés, suas mãos, os portões ali fechados de corrente. Aleluia. Mas Paulo ali tinha apanhado muito, que eles foram açoitados, rasgaram suas vestes. Mas a Bíblia diz que eles começaram, um louvava e outro orava. Aleluia. Eu quero dizer essa noite para mim e para a igreja: a oração tem poder. Aleluia. A oração e o louvor é poderoso. Amém? E a Bíblia diz que Paulo e Sila o louvava e o orava. E de repente veio um grande vento ali, com um terremoto ali grande. E a Bíblia diz que quebrou ali as correntes daqueles portão. Paulo e Sila se desataram as correntes que estavam presos, e os portões se abriram. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Paulo e Sila um orava e outro louvava,
As pessoas que estavam na prisão estavam ouvindo o louvor e a oração. Eu sei que aqueles homens oravam pelo outro, mas tinha homem de grande fé. Pegaram um grande açoite, mas estão orando, estão louvando. Aleluia. E através das orações e do louvor de Paulo e Silas, aquelas correntes se abriram. Aleluia. E foram tudo solto. E de repente, o canceleiro, quando viu aquela situação, o canceleiro ele correu ali e pegou a sua espada e queria se suicidar, queria se matar, porque ele, meu Deus do céu, sou mundo solto, agora eu estou morto. Aleluia. Quando o canceleiro pegou a espada para se suicidar, Paulo orou para o canceleiro e falou isso: não faça isso, estamos todos nós aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que de repente aquele canceleiro, ele se dobrou o seu joelho ali e perguntou para Paulo: o que eu posso fazer para me ser salvo? Aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento aquele canceleiro confessou a Cristo. E a Bíblia diz que Paulo ganhou o canceleiro para Jesus e toda a sua casa. Amém? Irmão, Deus ele sabe a maneira de trabalhar. Deus ele sabe a maneira de trabalhar. E aonde Paulo andava, tinha grandes milagres. Pastor Valnei, era Paulo que fazia esse grande milagre? Era não. Paulo não fazia nada. Paulo só fazia somente louvar e orar e fazer e pregar o evangelho da salvação, assim como eu e você pode pregar. Aleluia. Mas o nosso Deus, através da vida de Paulo, de Silas, aleluia, via aquela mulher, Lídia, uma mulher temente a Deus, mas com o coração fechado. Aquela mulher, ela vivia presa, coração fechado. Mas quando ela via o Paulo falando do amor de Deus, ela deixou a palavra entrar no coração dela. E a Bíblia diz que aquela mulher, a partir daquele dia, aquela mulher verdadeiramente, ela foi fiel ao Senhor, porque ela deixou a palavra entrar no coração dela. E Paulo ganhou aquela mulher. Paulo libertou aquela mulher adivinhadora que era escrava de Satanás. Paulo ganhou o canceleiro, toda a sua família, através da oração e da palavra. Porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus ela liberta. O homem pode ter o coração mais duro que tem, ela liberta, transforma. Paulo, antes de ser liberto, ele era um homem perseguidor do povo de Deus. Paulo, ele pegava as pessoas, matava, açoitava. Era o desejo dele, ele fazia aquilo com alegria, de matar, açoitar e jogar na prisão. É tanto que Paulo ele pediu liberdade para ir para Damasco, para perseguir o povo de Deus, para jogar na prisão e açoitar. Mas a Bíblia diz que quando Paulo ia no caminho de Damasco, de repente caiu um grande resplendor do céu, e Paulo caiu com o rosto de terra, e ele viu uma voz do céu dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegue? Aleluia. Quando a pessoa que persegue verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo, não está perseguindo nós, está perseguindo o próprio Deus. Aleluia. E Paulo caiu com o rosto de terra. A partir daquele dia, Paulo foi levado pela mão dos outros, foi colocado num quarto ali em Damasco. A Bíblia diz que Paulo começou ali já a orar, e Paulo viu em visão um homem que vinha e posia a mão sobre ele. Aleluia. Paulo já começou a orar, já começou a ter visão, já a partir daquele dia. E aí Deus falou para aquele homem, não estou lembrado o nome dele, na casa de Paulo, pôr a mão sobre Paulo e orar.
E aquele homem falou para o Senhor: mas Senhor, um homem desse, um homem mau, você vai mandar ele lá? Esse homem é perigoso. O Senhor: vai lá, que ele é um vaso escolhido para mim. E ele foi. E quando a Bíblia diz, ele chegou lá e pôs a mão sobre Paulo e começou a orar. Paulo, no mesmo instante, foi batizado e cheio do Espírito Santo. E a partir daquele dia, Ananias, o homem era Ananias, foi lá, pôs a mão sobre Paulo, e Paulo, ele foi verdadeiramente cheio do Espírito Santo. E a partir daquele dia, Paulo, ele perseguia. E a partir daquele dia, Paulo foi perseguido. Todos aqueles que servem a Deus é perseguido. As pessoas verdadeiramente que buscam a Deus e não tem perseguição sobre a vida deles, eles têm que ter cuidado, que eles não estão no caminho certo. Que o próprio Senhor, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci. Aleluia. E se eu e você servimos a Deus, nós somos vencedor e somos herdeiro em Cristo Jesus. Amém? E essa é a palavra que tem essa noite. Paulo era um homem abençoado, porque orava, louvava e pregava o Evangelho com amor. Esse é que Deus quer para mim e para você: pregar o Evangelho, falar das boas novas, falar que Deus, ele salva, falar que Deus transforma o homem. Muitas vezes nós vemos uma pessoa na droga, na lamaçal do pecado, na prostituição, nós olhamos por orar humano e falemos: esse daí não tem mais jeito. E é onde nós estamos enganados. Deus, ele tira o homem do lamaçal do pecado para fazer o pregador do seu Evangelho, para fazer o profeta. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Nós temos valor para Deus. Nós somos preciosos para o nosso Deus. Deus, ele nos ama tanto que ele deu o seu próprio filho, único que ele tinha, para dar a vida dele por mim e por você. Essa é a palavra que eu tenho esta noite para o meu e o seu coração. Eu agradeço a Deus pela rica e a grande oportunidade. Amém? Aleluia. Vamos estar levantando, estar orando, estar no trabalho do Senhor Jesus.